Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson na área de novo e hoje vamos fazer um resumão aí da Grécia Antiga. Mas por que, professor? Vamos estudar a Grécia Antiga. A resposta é bem simples, caro aluno. Noções como cidadania, democracia, política, todas elas derivam do grego. Então, por isso, faz necessário nós estudarmos um pouco aí desse período da história, beleza? Então, vamos lá para a aula. Bem, pessoal, o período da Grécia, a Grécia Antiga, como nós falamos, ela pode ser dividida em 4 fases, 4 períodos, 4 grandes períodos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. O período pré-homérico, ele também é chamado de creto-micênico, porque foi o início, a expansão da Grécia, o desenvolvimento da região que vai se tornar ali a Grécia Antiga, a expansão territorial. Porque, inicialmente, a história da Grécia Antiga ela vai começar na ilha de Creta. A ilha de Creta foi o lugar onde começa o desenvolvimento ali de uma sociedade grega, principalmente uma sociedade baseada na agricultura, no desenvolvimento ali do comércio com as regiões litorâneas mais próximas, a ilha de Creta, uma ilha ali no Mar Egeu. Nós sabemos um pouco sobre esse período, por causa da lenda do Minotauro, o palácio do rei Minos, que foi o período de apogeu, o período de esplendor aí nessa região. Nós sabemos que a vida urbana, a cultura da sociedade, ela era toda dentro do palácio, toda dentro dos muros do palácio. Havia um intenso fluxo de pessoas, era uma sociedade bem próspera. Mas, com o passar do tempo, eles sofreram com ataques de aqueus, de jônios, de dórios. São povos indo-europeus que vieram lá e bagunçaram toda aquela região ali. E, a partir daí, acabou a sociedade cretense, a sociedade creto-micênica, mas deu origem aí à Grécia, principalmente ali na Península da Ática, a Península do Peloponeso. Começou ali a formação da Grécia Antiga aí nesse período. Uma outra fase da história grega é o período homérico. Nós sabemos desse período por causa dos poemas atribuídos ao poeta Homero, principalmente a Ilíada e a Odisseia. Na Odisseia, o poeta Homero ele vai tratar do guerreiro Ulisses e o seu retorno aí da guerra de Troia, para os braços aí da sua amada Penélope. Nesse caminho, ele vai entrar em contato com vários grupos, com várias culturas, e a partir daí nós entendemos como funciona toda a sociedade grega da época. A Ilíada, como vocês já viram, aquele filme Troia, são capítulos aí da história da Guerra de Troia. Sabemos que nesse período aí, a formação da sociedade se dava através dos gênos, ou seja, eram formados grupos de grandes famílias, pessoas que tinham laços parentescos em comum, uma hereditariedade em comum. Então isso fez com que se formasse grandes grupos em grandes sociedades. Com o passar do tempo, começou a haver conflitos, principalmente pela disputa territorial. E, a partir disso, começou o processo de centralização política e a formação das cidades-estado. Essas cidades-estado também são chamadas de polis. Daí deriva o termo política, como uma arte de gerenciar, de gerir bem aí as coisas públicas, uma nação e um estado. As duas principais cidades-estados da Grécia Antiga eram Atenas e Esparta, cada um com suas características. Por isso devemos lembrar que não havia uma unidade, a Grécia não era um país unificado, e sim um conjunto de cidades-estados. Algumas eram até cidades-estados inimigas, mas eles conseguiam se unir para derrotar um inimigo em comum. Em Esparta, devemos lembrar o quê? Dos militares. Esparta tinha uma doutrina militar. Eles são descendentes dos antigos dórios, que eram guerreiros muito ferozes, e eles criaram uma sociedade, a base da sociedade era a doutrina militar. Então, a criança, desde pequena, ela nascia para se tornar um militar. A partir dos 7 anos de idade, ela cumpria o seu treinamento militar, deveria matar muitos escravos,
né, e pessoas, né, de uma classe inferior lá na sociedade espartana, e aí, cumprindo tudo isso, deveria ser soldados ferozes, né, mas também obedientes. E, né, a mulher, né, ela tinha um papel importante aí na sociedade espartana, porque ela deveria gerar os filhos fortes aí para Esparta. Já em Atenas, né, ela inicia, né, como também uma oligarquia, um governo de poucos, mas com o passar do tempo, né, a ideia, né, de oligarquia, ela vai se transformando numa democracia, ou seja, demos, né, povo, e kratia, poder, o poder exercido pelo povo. Mas povo, naquela época, para os atenienses, é diferente da ideia de povo para nós hoje, né? Povo, para nós hoje, é sinônimo de população. Mas, para os gregos, né, para os atenienses, eram pessoas que participação política, elas poderiam participar ativamente da política, ou seja, ir para a Ágora, né, que era uma praça pública, e lá poder votar, né, e criar também projetos de lei. Isso inicia principalmente, né, após as reformas de Clístenes. Clístenes, ele vai criar essa democracia popular, mas nem todos tinham participação política em Atenas. Lembrando que a maioria da população era formada por escravos. E somente poderiam participar da política as pessoas, né, os cidadãos que eram nascidos em solo ateniense e filhos de pai e mãe ateniense. E deveriam ser homens, né? Ou seja, as mulheres na sociedade ateniense estavam excluídas aí da participação política. Portanto, caro aluno, podemos perceber que a ideia de cidadania e democracia, ela tem início lá na sociedade ateniense, mas ela vai evoluindo até chegar aos dias atuais. Por exemplo, na sociedade brasileira, nós temos a democracia participativa, temos uma forma de democracia indireta, mas também temos formas diretas, como projetos de lei de iniciativa popular, temos os plebiscitos e os referendos. Todas elas são formas de participação direta da população nas decisões políticas do nosso país. Beleza, galera? Um abraço aí, valeu, até a próxima!